Olha eu de novo aqui. Hoje é o dia 5 de outubro, nós estamos aqui para estudar a lição número 5 do trimestre número 4. O título da lição é Experiência de Unidade na Igreja Primitiva. Gente, esse assunto da unidade aqui é muito importante para nós, muito importante. Santíssimo bom Pai que está nos céus, fica conosco nesse estudo, abençoa-nos, que o Teu Espírito nos ilumine e nos transforme. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Muito bem, estamos aqui na semana que antecede a eleição, né? As eleições majoritárias no Brasil. Eu estou orando para que Deus conduza as coisas de acordo com a vontade dEle. Não estou nem um pouco preocupado, né? Porque Deus está no controle e no comando, não só no controle. O controle é quando Ele sabe do que se passa, e no comando é quando Ele faz que as coisas aconteçam segundo a sua vontade. Se é para vir perseguição, do que venha. Um dia vai ter que vir, né? Mas se é para termos ainda mais um tempo de paz, então que seja assim. Bom, mas o nosso verso aqui diz uma outra coisa. Está em Atos 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina e comunhão, essas duas palavras eu quero destacar aqui um pouco. Doutrina, ou seja, eles estudavam a respeito de Deus, eles se aprofundavam no conhecimento sobre Deus. Sobre Deus, sobre Jesus, sobre a verdade, sobre o plano de salvação, enfim, Deus, né? E comunhão, ou então koinonia, né, que é o mesmo, companheirismo, né, etc. Eles ali se reuniam para estudar em conjunto, para debater, para aprofundar, para entender. Aí um entendia uma coisa, outro entendia outra, etc. E trocavam ideias e assim eles aprendiam e se tornavam poderosos no conhecimento. Isso falta entre nós. E como? Olha, nós temos 3 sermões por semana, não é? E só temos uma reunião por semana para debater, que é a lição da escola sabatina. E desaprendemos a debater porque a gente vê os alunos olhando como se você fosse um alienígena, ficam te olhando, não estudam. Um que outro que contribui com alguma coisa, ou pelo menos faz uma pergunta. Esse é o que dava poder a eles. Comunhão, né? Pela comunhão eles estudavam a doutrina, o conhecimento de Deus. Então houve aqui os dias de preparação. Bom, a coisa foi assim. Jesus foi morto exatamente no dia da Páscoa, né? Eles saíram lá do Egito. Foi morto. 40 dias depois ele ascendeu ao céu. 50 dias depois veio o Pentecostes, que é uma festa de alegria, a colheita, as primeiras colheitas. E naquele dia, no 50º dia, após a Páscoa, eles tiveram a primeira colheita. Eles eram 120 discípulos de Jesus. Havia 12 apóstolos, né, etc. Naqueles dias ainda havia 11, né, porque Paulo ainda não foi chamado. Mas eles receberam o poder do Espírito Santo, o poder do alto, e naquele dia de 120 passou para uns 3.120. Né? Foram dias de reflexão aqueles 10 dias, né? Dias em que eles lembravam que Jesus ensinou. Jesus não estava lá, mas o Espírito Santo estava. Então eles não ficaram sós, não ficaram órfãos, não. O Espírito Santo estava lá com eles. Eles relembraram os milagres de Jesus, seus ensinamentos, né? E oravam em conjunto, estudavam em conjunto, debatiam em conjunto. E aí foram se perdoando uns aos outros, foram pedindo perdão, foram sentindo vergonha das suas ideias, das suas intenções, dos seus desejos antes desse tempo, né? Foram se arrependendo. A senhora White tem uma palavra que eu gosto muito, eles deixaram as suas desinteligências de lado. Essa palavra desinteligências, né? Ou seja, a sua estupidez, né? Deixaram de lado.
E no 10º dia, eles não sabiam quantos dias eles iam ficar reunidos ali, mas no 10º dia eles estavam tão unânimes, tão unidos, se amavam tanto, que parecia uma trindade ali. Os 120 estavam ali perfeitamente unidos. Deus estava ali numa alegria, os anjos estavam ali, o Espírito Santo, que é Deus, etc., estavam ali, né? Que coisa mais linda! E naquele 10º dia eles receberam poder, né? E batizaram uns 3.000. Atenção, muita atenção. Não quer dizer que você faça um discurso, um sermão e faça um apelo para batismo. Aqueles que foram batizados eram judeus. Presta bem atenção, eram judeus que conheciam tudo, menos conheciam Jesus. Então lhes faltava pouco, lhes faltava bem pouco. Então, por exemplo, se vem um judeu e ouve nossa pregação, qualquer coisa assim, ele bem pode ser batizado de uma hora para outra, porque conhece a Bíblia, conhece a verdade, só falta aceitar Jesus. É esse que é o ponto, né? Então eu gostei muito aqui da lição da parte de segunda-feira que o autor escreveu, que no dia do Pentecostes aconteceu exatamente o contrário do que aconteceu num certo dia lá em Babilônia, quando eles se confundiram de tal maneira que não conseguiam mais um falar com o outro. Cada família passou a falar uma linguagem diferente, né? Entre famílias se entendiam, mas um com o outro já não se entendiam mais e parou aquela construção. O projeto de Satanás parou. Aliás, Satanás é quase igual ao Brasil, né? Ele começa muita coisa, não termina. Ele está sempre indo de mal a pior, né? Então o que aconteceu no Pentecostes? Bom, no Pentecostes ainda Deus não resolveu o problema 100%. Ou seja, eles não passaram todos a falar uma única língua, como nós passaremos a falar após a segunda vinda de Jesus Cristo, ou nós os salvos, né? Mas os apóstolos, os discípulos de Jesus, passaram a falar na língua daqueles que estavam lá. Então se resolveu o problema. Se resolveu o problema originado em Babel, em Babilônia, né? Então se resolveu o problema dentro da igreja. Deus não vai resolver esse problema para o mundo, mas dentro da igreja já resolveu. Então se entenderam. Essa foi a grande questão. Passaram a entender a mensagem. Então o que estragou em Babel, não culpa de Deus, mas culpa de Satanás e deles que aceitaram, Deus resolveu no Pentecostes de forma muito simples. Falaram nas línguas daqueles que estavam lá e que não entendiam o hebraico. Mas como é que eles viviam lá naquele tempo? Bom, a partir daquele dia, não eram 120, eram 3.120 e logo eram 4.000, 5.000 e iam aumentando o número. A gente pensa uma coisa, que confusão facilmente acontece quando uma organização cresce tão rápido como essa aqui. No primeiro dia de 120 para 3.000 e pouco. E dali a alguns dias já tinha muito mais. Eu sei lá, de um mês, já tinha mais de 10.000. E eles perseveravam unânimes. Então, que coisa mais incrível. Por quê? Porque se amavam uns aos outros, né? Eles se amavam. E eles perseveravam na doutrina, na comunhão. Os que eram batizados se encantavam por Jesus de tal maneira que queriam saber mais e queriam que outros também soubessem. Isso foi lindo demais. Então se realizavam prodígios, né? Eles tinham tudo em comum, eles vendiam tudo. Nem todos venderam tudo, mas grande parte eles venderam tudo e doavam aos pobres, doavam para pregação, etc. Nisso eles não o fizeram correto. Porque eles fizeram assim por amor, não por interesse, coisa e tal. Me consta só Ananias e Safira que fizeram por interesse, mas os outros fizeram por amor. Então eles erraram por amor, claro. Que uns tempos depois eles estavam pobres, né? Estavam pobres precisando da ajuda dos gentios. E os gentios mais adiante ali com Paulo, quando Paulo já era apóstolo, eles ajudaram. Por que ajudaram? Porque tinham o mesmo sentimento que esses aqui tiveram ali, ainda tinham, ali na Judéia, logo após o Pentecostes, né?
Então todos os que eram convertidos têm esse sentimento de ajudar uns aos outros. E o problema criado com a venda de tudo, que eles não deviam ter feito isso, nem antes de 1854 deviam ter vendido tudo, né? Mas enfim, havia uma expectativa, bom, vai voltar logo, 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 logo. E não era para logo, né? Os problemas se resolviam. O ser humano cria problemas e tal, mas Deus resolve, se resolvia os problemas. Ninguém morreu de fome, porque foi bom demais. Isso não aconteceu. Então, se nós hoje errarmos por sermos bons demais, mas precipitados nisso, naquilo, Deus não vai deixar a pessoa vagando sozinha, não. Mas nós hoje precisamos da unidade. Como precisamos vender coisas, Nós hoje somos uma igreja aristocrática, baseada no passado. Nós vivemos das glórias do passado. Vivemos das glórias porque temos a verdade. Somos a única igreja verdadeira, somos a igreja da Bíblia, certo? Nós estamos uma aristocracia. Isso é dramático. Ou seja, por exemplo, nós ganhamos, nós batizamos e perdemos. Nosso objetivo não é salvar, é batizar. Essa é a questão, né? Por exemplo, na revista Adventista saiu aqui, eu não pus aqui a data, não tem aqui, mas é recente, acho que 2016, a divisão sul-americana perde 65% dos batizados. Ou seja, o negócio é batizar, depois que se vire, para perder tanto. Isso em 2012 perdia 39%. Então não mudou nada para melhor, mudou para pior. E como? Né? Ou seja, nós estamos batizando razoavelmente bem e perdendo razoavelmente mal. Perdendo muito. Precisamos pensar sobre isso. Não quero me delongar sobre esse ponto negativo. Mas tem muitos que são avestruzes, né? E que enfiam a cabeça na terra e não querem ver esses números. Mas esses falam a verdade. Nós temos problemas graves. E se a igreja tem problemas graves, é porque a liderança não está sabendo liderar. E isso eu digo como administrador, professor de administração. Em todas as organizações, elas funcionam bem ou funcionam mal. Depende se os líderes são bons ou são maus. Pois bem, naquele tempo então, havia uma coisa também maravilhosa, não havia cobiça. Né? A cobiça, eu anotei aqui, é um mal invisível que vem sendo planejada por muito tempo na cabeça da pessoa, vem sendo cultivada ao longo do tempo, até que se materializa. Né? Aí tu quer porque quer um automóvel igual àquele, quer um tênis igual àquele outro, enfim, quer um status, quer reconhecimento, quer prestígio, quer ser adorado, quer poder. Isso não cabe dentro da igreja, não cabe. E tem sim. Mas não cabe dentro da igreja. Isso vai ser varrido fora, isso é o joio. Né? Naqueles tempos, eles perderam a cobiça. Eles tinham cobiça. Aqueles apóstolos, eles cobiçavam. Eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda, eu quero ser o maior, eu quero ser o grande, eu não sei o quê. Ser o primeiro. Eles perderam isso tudo. Eles não foram varridos para fora. Exceto Judas, que ele mesmo se varreu para fora. Eles foram transformados, porque permitiram ser transformados. Nós não precisamos ser varridos fora, como o joio. Nós precisamos ser transformados. Porém, se eu não permitir a transformação, serei sacudido fora. Essa é a realidade. E vai acontecer, tá aí, né? Como foi lá o caso de Ananias e Safira, que já nos referimos, né? Todo mundo conhece esse caso, né? Eles eram orgulhosos, arrogantes, eles eram vaidosos, eles queriam ser reconhecidos. Então venderam uma propriedade, mas eles também eram gananciosos. Venderam propriedade, disseram, só propriedade que eu não sei quanto que valia, mas vamos supor 200 mil. Tá, venderam essa propriedade, 200 mil venderam. Quem comprou sabia que pagou 200 mil, né? Chegaram lá perante Pedro, que estava recebendo naquele momento ali as ofertas, etc e tal. Aí chegou o Ananias e trouxe lá seus... Pedro perguntou, bom, quanto é que você está doando? Só, estou doando 50 mil. Foi por esse valor que você vendeu a propriedade? Sim, foi por esse valor. Eu não sei quanto, eu estou ilustrando só, né? Aí ele morreu ali.
Ele mentiu para o Espírito Santo, já mentiu para Deus. Ele tinha vendido a parte dele por 100, não 50. Daí a pouco mais chegou a Safira, só estou doando aqui 50 mil, o valor da propriedade, etc. Foi 50 mil que você vendeu, sim, foi. Morreu. Né? Ou seja, eu não sei quanto que eles embolsaram, mas eles prometeram doar tudo. Podiam ter dito, olha, nós vamos doar, nós vamos vender a propriedade, vamos doar metade, mas estava tudo certo. Não? O que eles queriam? Eles queriam reconhecimento, queriam, esses caras aí são, nossa, venderam a propriedade por 200 mil, doaram, não, por 100 mil doaram tudo. Bem logo o comprador da propriedade disse, mas espera aí, eu paguei 200 mil. Se Deus não providencia, isso dá uma fofoca. Não, tu não pagou 200 mil, tu que está mentindo, não, tu que está mentindo. E já ia começar uma fofocaiada. Né? Assim que se corrige as coisas. Faz errado, vai lá, resolve logo. E se faz certo, vê se não destrua aquela pessoa. Gente, tem muitas pessoas que não estão mais falando a verdade atrás dos nossos púlpitos, porque são combatidas. Conheço bons pastores, um que eu conheço pelo menos, não mais de um, que não fala mais a respeito de certas coisas atrás do púlpito, porque senão ele apanha. Assim que está. Desse jeito, a igreja vai aumentar a sua perda de 65% para mais por cento em relação aos batizados. E vai perder os que já estão há mais tempo dentro da igreja. Alguma coisa precisa ser feita. Será que temos que esperar a sacudidura? Ou não podemos fazer alguma coisa antes disso? Acho que sim, podemos sim. Bom, naqueles tempos eles tinham pobres, como hoje também temos. Né? Eles assistiam os pobres. E os pobres se sentiam amparados. Vocês devem estar ouvindo o vento aqui, tá ouvindo? Mas já estou concluindo. E as igrejas dos gentios, como já falei antes, eles ajudavam Jerusalém, que empobreceu assistindo os pobres. É que, vamos dizer que hoje, tá? Se fosse como hoje, né? O que eu estaria pensando? Certamente estaria pensando, bom, Jesus já subiu ao céu faz meio ano, e ele vai voltar logo, talvez no fim do ano ainda, coisas desse tipo. O que eu quero com as minhas propriedades? O que eu quero com o meu emprego, etc. Eu vou vender tudo e vou ajudar na proclamação do evangelho, vou ajudar nos pobrezinhos que estão aí passando mal, etc. Vem o inverno, vai ficar frio, etc. Eu vou ajudar. E no fim do ano, no início do ano que vem, ele volta e está tudo resolvido. Não aconteceu assim. Eu me precipitaria, assim como eles, mas eles foram ajudados. Todos se ajudavam. O importante aqui não é que eles se precipitaram, e sim o importante aqui é que todos se ajudavam. Vieram os gentios, muito combatidos, e ajudavam. E os gentios ajudavam na pregação, ajudavam os pobres e se amparavam mutuamente. Esta é a unidade que nós precisamos. Que cheguemos lá bem logo. Amém. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa a nossa querida igreja, que é a igreja verdadeira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.